E a nossa maratona aqui segue, estamos no nosso segundo evento e agora temos um bate-papo com a coordenadora do curso da licenciatura. E a gente vai conversar um pouco. Tudo bem, Suzana? Você tá com o Do microfone? joia, Marcos. Então, pessoal, momento também para vocês mandarem perguntas sobre o curso de licenciatura. Eu vou pedir para a Suzana falar um pouco sobre o curso enquanto a gente não tem pergunta sobre a licenciatura no geral, tudo bem? Tudo jóia. Ô, Marcos, eu estava vendo aqui, adorei, né, o último bate-papo aí sobre extensão tão importante. E eu acho que eu queria começar falando, bom, primeiro dando bom dia para todo mundo, agradecer, né, quem está vendo e vocês que estão organizando, principalmente. Mas eu queria começar falando que eu acho que aqui no IB a gente tem uma coisa muito legal, que várias das iniciativas de extensão estão relacionadas com o ensino, né? Isso é muito bacana. Então, acho que foi um bate-papo muito gostoso. Sabe o que eu ia falar? Eu preparei, Marcos, uma apresentaçãozinha bem rápida. Eu sei que a ideia é a gente fazer um bate-papo, mas eu queria mostrar algumas coisinhas da organização do nosso curso. Porque eu acho que quem vem aqui para o evento quer saber também um pouco sobre como seria o curso, né? E o que fazer depois. Então, acho que o que fazer depois é importante. Eu vi que muitos dos nossos alunos estavam falando, né, Marcos, assim, porque eu não sei se foi a melhor escolha para o futuro, mas é isso, eu acho que quando a gente gosta do que faz e tem a oportunidade de estudar num bom lugar, que nos dá subsídio, a gente consegue, né? O futuro não está muito fácil para ninguém, mas acho que a gente consegue. Posso colocar, Marco, a apresentaçãozinha? Claro, fica à vontade. Vou colocar, então, compartilhar aqui, tá bom? Compartilhar aqui a telinha. É bem rapidinha. Aí foi, vou abrir aqui o PowerPoint. Ó, e vou começar mostrando essa figura linda, linda, que essa imagem quem fez pra gente foi o Paulo Dias, né, o Paulinho, lá no IB, pra gente. Pessoal, o que é COC? COC é Comissão Organizadora de Curso, né, coordenadora de curso, e aqui no IB a gente tem uma específica para licenciatura, porque quem entra no IB pode cursar as duas modalidades, o que é bem legal, porque poucos lugares a gente tem essa oportunidade, né? Então, eu pensei em falar assim aqui um pouquinho bem rápido da estrutura básica do curso, e eu queria enfatizar que o nosso curso ele atende e supera as exigências legais, né? Que isso é uma coisa importante. E daí alguns destaques, né? O que seria nosso núcleo básico, nosso núcleo avançado, falar um pouquinho que a gente tem uma pesquisa boa, de qualidade aqui sobre ensino de biologia e de um projeto que é muito querido para a gente, que é o PIBID, que é o projeto de iniciação à docência. Bom, então qual que é a nossa estrutura básica, né? O que eu queria falar? Eu acho que a gente não precisa ficar falando das minúcias, mas eu queria falar que é importante saber desse dado, né? Que existem muitas exigências federais e estaduais de formação de professores no geral, que são as licenciaturas, e que aqui no IB a gente está sempre trabalhando para adequar e aprimorar as nossas propostas, né? Então a gente faz reuniões periódicas aí dessa comissão, né, que organiza a licenciatura. A gente tem plenárias com a CG, que é a comissão de graduação, né? Então a comissão organiza. O que são as plenárias? São discussões mais abrangentes com todos os docentes. A gente também faz reuniões mais setoriais com quem atua na licenciatura, né? Então, com aqueles professores que dão as disciplinas, e a gente tem um diálogo importante aí com a FEUSP, que é a Faculdade de Educação da USP. Por quê? Porque a responsabilidade da licenciatura ela é dividida aqui no nosso instituto, no IB, e também na Faculdade de Educação.
né? Então, nós somos aí instituições bem unidas, bem irmãs, para formar esse profissional. Bom, e o que a gente tem, né? Normalmente, é só para vocês darem uma olhadinha. A gente tem a carga total do curso, que são quantas horas, né, precisam ser ministradas, mas daí tem umas exigências, assim, que a gente tem que dividir, né? Então, o que é essa carga didático-pedagógica? São aquelas disciplinas que vão se focar mais na parte didática, né? Então, olha aí, ó, tudo isso, pessoal, é hora, hein? É hora pra caramba. A gente tem uma carga de estágio bastante grande também, e o estágio é uma parte importantíssima da licenciatura. A gente tem agora umas coisas que são práticas como componentes curriculares, que eu já vou explicar para vocês, e a gente tem muitas horas aqui também. E a gente tem atividades teórico-práticas, que são umas atividades que os estudantes vão fazendo ao longo da graduação e que eles contam, que é mais para ampliar o repertório acadêmico e cultural, né? Então, falar um pouquinho aqui sobre os destaques para vocês. Bom, a gente não tem só uma abordagem, então, dos conteúdos conceituais básicos da biologia no núcleo básico, mas aqui no núcleo básico a gente também tem já a inserção de alguns aspectos pedagógicos, né? Claro que quem entra aqui para fazer biologia vai querer saber as bases de genética, evolução, botânica, zoologia, ecologia, fisiologia. Opa, desculpa, deixa eu voltar aqui. Passei. Mas também a gente tem algumas disciplinas que estão diretamente voltadas já para a licenciatura. A gente tem fauna, flora e ambiente, que é um misto, e a gente tem uma disciplina que chama Introdução ao Ensino de Biologia, que eu tenho a honra de participar dessa disciplina desde que eu entrei aqui no IB, né? Então, eu entrei em 2008, já faz muito tempo que eu ministro a disciplina, mas a gente fala sobre educação nessa disciplina, né? E sobre ensino de biologia. E daí a gente, como eu estava falando, a gente tem uma grande interação aí sobre ensino, pesquisa e extensão. E tudo que a gente faz nessa disciplina, inclusive, a gente costuma publicar, né? Então, a gente põe no congresso de graduação. A USP tem uma revista super legal de graduação, que a gente chama carinhosamente de Grade Mais, né? E a gente publica lá. Uma coisa bacana que acontece no núcleo básico e também no avançado é que, enquanto a gente está estudando o conteúdo conceitual de biologia, a gente tem já algumas horas, que são essas práticas como componentes curriculares, que vão fazendo o link entre esse conteúdo e a abordagem pedagógica, né? Então, eu brinco que é PCC, né? A sigla, eu falo que qualquer dia, se fizerem uma auditoria lá na USP, o pessoal da licenciatura vão falar, meu Deus, essa gente trabalha, né, para o crime organizado, porque a gente fala muito desses PCCs. E é super importante, não tem nada a ver, né? Mas é uma brincadeira aqui, ó. Vou dar 3 exemplos que eu acho bem bacanas. Por exemplo, na disciplina de vertebrados, tem uma atividade que é a elaboração e discussão de verbetes para a Wikipédia, né? Então, o que acontece? Os alunos vão treinando a parte de saber o que são esses vertebrados, esses grupos, né? E também fazem aí esse trabalho que é de extensão, que é de ensino, de comunicação e de educação. Também tem uma parte aqui na disciplina Comunicação e Integração, né? Que tem 30 horas, das disciplinas lá de fisiologia, em uma delas. Então, tem a construção, apresentação e discussão de materiais educativos. Então, é um projeto que permeia toda a disciplina. Então, aqui a gente está vendo um modelo que foi construído lá na disciplina, né? Então, é bem bacana. Em diversidade e evolução dos organismos fotossintetizantes, tem um projeto, que são 10 horas, que é a elaboração de um roteiro e discussão sobre trabalho de campo. Então, a disciplina tem, né, um trabalho de campo, lá para Paranapiacaba,
E daí, na volta, os estudantes eles têm que pensar como eles fariam um roteiro para a educação básica de uma atividade de campo. Então, eu acho que isso é bem bacana, porque acaba integrando. Então, isso a gente tem ao longo de todo o curso, né? Não só no núcleo avançado. No núcleo avançado, a gente vai ter as disciplinas obrigatórias de licenciatura. Muitas delas são feitas lá na Faculdade de Educação, mas tem algumas que também são do Instituto, né? Recentemente, pessoal, a gente tem buscado aí uma maior autonomia na escolha do percurso acadêmico, né? Então, antigamente, vai há uns, sei lá, acho que uns 5, 6 anos atrás, tinham muitas disciplinas que tinham que ser feitas obrigatoriamente aqui no IB como disciplinas eletivas, né? Hoje em dia, o aluno é livre, além das obrigatórias, na nossa licenciatura só tem disciplina livre, então isso amplia aí o poder de escolha. E sendo eletiva, o professor tem mais flexibilidade, então a gente está trazendo também algumas temáticas que são bem importantes e bem atuais, né? Como a educação ambiental, o ensino inclusivo, e vocês vejam como é importante a gente pensar nisso, né? Porque a gente está vivendo aí um momento em que o governo federal fala algumas coisas que estão bem longe do que a gente imagina que seja o ideal, né, para o ensino inclusivo, para as nossas crianças. É natureza da ciência, ensino por investigação, então a gente está incluindo todos esses temas que são temas bem importantes, né? E saindo um pouquinho só daquela abordagem clássica e um pouco mais fragmentada, ensino de genética, ensino de botânica, ensino de ecologia. A gente tem isso também, porque a gente julga que é importante, mas a gente não quer se limitar a isso. Então, quem vem para a nossa licenciatura tem aí um monte de coisas que pode escolher para fazer. Quais são as nossas disciplinas obrigatórias aqui do IB? 2 disciplinas que têm estágio. O estágio é aquele momento gostoso em que tem a interação com a escola mesmo, e que também, ultimamente, está numa situação mais difícil por conta da pandemia, mas que a gente está levando. Então, a gente tem um estágio com pesquisa e ensino de biologia, que está associado mesmo a fazer pesquisas em cima da prática docente, e o estágio supervisionado em ensino de bio, que tem um enfoque no ensino por investigação, né, que é aquela abordagem mais dinâmica, mais interessante para o ensino. Então, esse é o nosso núcleo avançado. A gente tem um grupo de pesquisa em ensino de biologia aqui, e isso é bom porque também traz uma maior integração, né, entre a pesquisa e a licenciatura, porque a gente pesquisa, eu sou uma delas, né, eu sou da área de ensino de botânica, inclusive, e daí a gente faz essa integração, né, o que a gente pesquisa, a gente também comenta com os alunos, a gente pesquisa, inclusive, a licenciatura. E a gente tem muita colaboração aí com instituições públicas, né, inclusive dentro dessas pesquisas e da nossa atuação, como, por exemplo, professores aqui do Instituto, como a professora Daniela, a professora Maíra, a professora Rosana, elas trabalham lá com a Prefeitura de São Paulo, fazendo o currículo, né, ajudando na implementação. Eu trabalho muito com a Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, todas nós com museus, com zoológicos, com escolas, e eu queria finalizar falando do PIBID, que é esse projeto de iniciação à docência que a gente tem aqui no IB-USP, né? Então, os alunos ganham uma bolsa, cerca de R$500, para trabalhar com as escolas e também para irem, então, aprimorando a sua formação. E eu queria trazer um dado, aqui a gente tem um dado de 4 anos, né, de 2016 a 2019, sobre os estágios não obrigatórios, que são realizados por ano aqui no IB. E daí eu queria destacar que a maioria desses estágios, olha lá, pessoal, em que área que acontece? Na área de ensino, né, porque a gente entra pensando muito, principalmente na pesquisa, além de ter pesquisa na área de ensino, a gente vê aí que cada vez mais nossos alunos eles estão
fazendo bastante estágio na área de ensino. Então, eu acho que isso deixa aí uma luzinha, inclusive pensando em mercado de trabalho, né? Será que tem mais oportunidades na área de ensino? Eu posso já adiantar para vocês que a gente tem muitas oportunidades boas, sim, e que os alunos formados aqui pelo IB são muito valorizados no mercado de trabalho, porque é uma formação que é muito boa, muito completa, né? E que dialoga muito não só com a parte pedagógica, né, mas com um embasamento conceitual importante, com muitas oportunidades de extensão, de atividades extras. Então, isso é muito bom. Bom, e a gente espera vocês aqui, né? Para quem tiver interesse, é sempre um prazer enorme receber os nossos alunos da licenciatura. Vou tirar aqui meu compartilhamento de tela. Parar a tela. Deu, né, Vinícius? Deu. Queria contar um pouquinho de como é nossa licenciatura, Vinícius. Marcos Vinícius, é que fica... Eu foco no Vinícius porque meu filho chama Vinícius, Marcos. Minha família toda me chama de Vinícius. Aí, pronto. Já nos acertamos aqui. Então, Marcos, você já está na licenciatura? Tô sim. Tô fazendo... Ano passado eu tinha começado, foi ano passado? Não, foi no início do ano passado eu comecei com umas matérias mais que eu julguei um pouco mais tranquilas, né, para mim, que eu tinha mais facilidade. Eu comecei com Libras, depois eu fui para MET 1, né, que é metodologia do ensino de biologia, mas agora eu tô fazendo algumas. E eu separei algumas perguntinhas, porque a ideia originalmente era que as pessoas fizessem perguntas no chat, mas nosso público simultâneo não está tão grande esse ano. Uhum. Lembrando que nada disso é perdido, né? Porque fica não, pode ver depois, né, E Vinícius? tanto é que a de ontem, eu acho que no canal do IB teve 300 visualizações e no canal da feira teve 200. Que ótimo. Assim. Olha só, a gente tem uma pergunta da Cris Arias. Oi, Cris, minha amiga. Como que o IB está trabalhando a nova proposta curricular? Do ensino médio, né? Menina, você sabe, Cris é professora, também é membro da COC, né? A gente tem refletido muito, né, sobre essa proposta aí de mudança no ensino médio. Tem muitos pontos que a gente não concorda, né, dentro da mudança, e a gente está preparando... Não na próxima semana, na outra, nessa disciplina que eu falei de EB, é nossa aula sobre políticas públicas, né? E uma das políticas públicas que a gente fala é essa. Mas, por exemplo, a gente está fazendo um projeto lá na COC, pensando um pouco nessas optativas que vão ter que ser oferecidas para os estudantes, né? Então, a gente gostaria, por exemplo, de ter um Fab Lab, que são aqueles laboratórios que falam sobre a cultura maker, né? Então, a gente está tentando desenvolver, a gente ia mandar o projeto agora, não conseguimos, mas sempre tem edital todo ano, e a gente quer fazer isso, pensando também um pouco na base. Existe uma proposta na USP, de fazer uma licenciatura interdisciplinar. A gente não tem ainda certeza sobre como vai ser isso, né, mas seria uma proposta pensando nessa questão que a Base Curricular Nacional nos traz, de que tem a grande área de ciências, né, mas do ensino médio é interessante porque muitos alunos nossos, eles já falam que como a gente tem as disciplinas livres aqui no IB, eles acabam utilizando isso para os que já estão em aula, né? Para elaborar as disciplinas optativas. Por quê? Porque nossas disciplinas livres, elas já são específicas sobre alguns temas, né? E as disciplinas que eles vão ter que fazer também. Mas ainda é um desafio, é tudo muito novo. O Estado de São Paulo está implementando isso este ano, né? Então, a gente está vivendo isso muito de perto nos estágios,
e faz as discussões lá no âmbito dos estágios e também desse programa PIBID que eu acabei de falar. Mas está muito difícil para os professores que estão atuando e os estagiários e os PIBIDianos junto, né? Porque juntou situação de pandemia com a situação de ter que implementar esse novo currículo, né? Então, a gente faz as discussões nas disciplinas, principalmente quando a gente está falando das políticas públicas, e a gente está atuando em estágio e em PIBID já nessa nova realidade. É isso, Cris. As perguntas que eu separei são um pouco mais FAQ, sabe? Frequently Asked Questions, perguntas mais perguntadas. Eu queria saber, que eu acho que o pessoal vai querer saber também, o profissional licenciado, ele trabalha só em sala de aula? Não. Não mesmo. Inclusive, tem uma coisa bem interessante, que hoje em dia muitos dos nossos alunos vão para o ensino não formal, né, Vinícius? Muitos. Então, o profissional, ele pode atuar sendo professor, né, que é a formação básica, mas também como educador de espaços não formais, e daí a gente vai ter museu, jardim botânico, zoológico. Eu falo que nossos alunos, eles vão muito para trabalho em editora, né, então produção de materiais didáticos, como modelos, livros, muitos dos alunos trabalham, inclusive, com autoria. Onde mais que a gente pode pensar? Em consultoria em órgãos públicos, né? Porque a gente pode prestar concurso. Então, vou dar um exemplo de uma mestranda minha. Ela fez a licenciatura, já prestou concurso novamente e está trabalhando na secretaria hoje em dia, né? A nossa professora, a Rosana Silva, que foi coordenadora da COC não, da graduação, ela trabalhou muitos anos no MEC, né, e tem o diploma de bióloga. Então, a gente pode participar de vários tipos de consultoria. Nossa professora de ensino de biologia, de zoologia, a professora Alessandra Bezerra, ela sempre contava que ela trabalhou por anos e anos numa empresa de trabalhos de campo, né? Então, eles organizavam os trabalhos de campo. Então, assim, tem uma gama enorme de coisas aí que o licenciando pode fazer. Inclusive, quase tudo que um bacharel pode fazer, o licenciando também pode, porque ele pode se inscrever no Conselho Federal de Biologia, né? Mas o contrário não é verdade. Sem licenciatura, o bacharel não pode atuar como professor. Bacana. Eu queria saber, já que você tinha falado na sua apresentação sobre pesquisa, como que funciona a pesquisa e ensino? Porque toda vez o pessoal fala de, não, porque a gente faz pesquisa e ensino, e às vezes eu não consigo entender muito bem como que funciona, porque parece que tem, na minha cabeça, são várias coisas diferentes que você consegue pesquisar na licenciatura, né? É uma loucura, viu, Vinícius? É como acontece na bio, né? Na pesquisa de biologia mesmo. Tem muitas vertentes, muitas linhas, mas o trabalho em si é muito diferente, né? A gente não trabalha normalmente com um teste de hipótese. O nosso tipo de pesquisa, não sempre, mas a gente tem muito de pesquisa qualitativa. Eu lembro que quando eu ingressei para ser professora aqui no IB, é muito engraçado isso. Eu estava numa livraria, né? E eu vim da área hard science também. Eu estudava algas marinhas, iniciação, mestrado, doutorado. Sou botânica de origem, né? E daí eu estava na livraria e minha mãe estava muito orgulhosa que eu tinha passado na USP. Filha, pode escolher um livro. E normalmente eu escolheria aqueles, né, imagina, de graça da mãe, um livro daqueles que tem um monte de planta, maravilhoso, carésimo. Mas daí eu peguei um livro bem fininho, assim, que chamava Introdução à Pesquisa Social. Daí minha mãe olhou, sabe, meio decepcionada.
Nossa, filha, mas você acaba... Para pesquisadores iniciantes. Falou, filha, você acabou de passar como docente da USP, você vai comprar um livro para pesquisador iniciante? Daí eu falei, mãe, eu vou, porque é uma área muito diferente. E é engraçado porque esse livro eu recomendo até hoje para todo aluno de iniciação que chega no nosso laboratório. Porque são outras questões, né? A gente pode ter um foco, por exemplo, na aprendizagem do estudante. Então, como as pessoas aprendem? Deixa eu mostrar uma coisa para você, Vinícius. Ó. E a gente nem combinou, hein? Olha esse livro aqui. Esse livro é um compilado de pesquisa que fala justamente sobre isso, né? Como as pessoas aprendem. Cérebro, mente, experiência e escola. Então, hoje em dia, a gente já tem vários aspectos. Deixa aqui para não machucar minha plantinha. A gente já tem vários aspectos sobre isso. Então, a gente tem várias teorias da aprendizagem, né? Por exemplo, será que é um comportamento repetitivo que gera aprendizagem de um conceito de biologia? Ou será que é a interação entre as pessoas para falar desse conceito? Então, a maioria das pesquisas mostra que é mais a interação. A gente pode ter um foco na formação do professor. Então, por exemplo, o que meu laboratório estuda? A gente estuda os conhecimentos e como eles se desenvolvem que um professor precisa ter para fazer a sua atuação, né? Os conhecimentos pedagógicos e de conteúdo. Então, a professora Alessandra, por exemplo, ela estuda as interações em museus. Então, se você vê aí um monte de gente com um gravadorzinho aqui no museu, pode ser que seja uma pesquisa, né? E daí a gente faz o que a gente chama de análise de discurso. A gente vê quais são as informações que estão lá dentro. É assim que a gente vai tocando a pesquisa. Muito legal. Você vê que eu fiz meu estágio de MET na EB e a pesquisa é tão ampla que você vai olhar na EB, até na própria educação não formal, tem pesquisa de mestrado lá, né? Tem. Mestrado, então, muita legal. Coisa. E outra coisa que eu ficava enlouquecida, porque assim, quando eu estudava uma alga, eu estudava em laboratório. Então, eu tinha um N, sei lá, de 400 plantas. Daí, o primeiro doutorado um dos doutorados, não o primeiro, que eu fui orientadora, tinha 4 pessoas. Daí eu falava, gente, como é que alguém pode formular alguma coisa teórica com 4 pessoas, né? Antes. E agora eu vejo que é isso, que você estuda poucas pessoas, mas você estuda profundamente as razões pelas quais as pessoas, no nosso caso, os professores, fazem aquilo, né? É muito diferente mesmo. Suzana, obrigado, viu? Foi muito legal a conversa, muito legal a apresentação. Aposto que o pessoal que assistiu tanto depois quanto agora pôde sanar suas dúvidas. Muito obrigado. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade da gente estar falando aqui de licenciatura, tá bom? Beijão para você, para toda a equipe, para todo mundo que está assistindo e vai assistir a gente depois. Obrigado. Tchau.